Olá e bem-vindos de volta ao Back to the Kitchen. A convidada de hoje é a Leona Santos e nós hoje vamos falar sobre género e mais especificamente sobre pessoas trans e vamos partir de um ponto de vista de uma frase que é "the personal is political" ou "the private is political", tradução "o privado ou o pessoal é político". Esta frase era um slogan dos anos 60 e está muito associada à segunda onda do movimento feminista. Ninguém sabe quem é que cunhou a frase propriamente dita, mas foi o título de um ensaio da Carol Hanisch, em 1969, e eu acho que faz todo o sentido falar sobre esta frase nos dias de hoje e aplicá-la à discussão da identidade de género. Mas antes de começarmos para isso, Leona, gostava que te apresentasses. Olá, sou a Leona, sou uma mulher trans, vivo no Porto atualmente. Eu participei em várias campanhas, inclusive uma da Levis, tenho feito alguns trabalhos por Viseu e atualmente ando parada por aí. Pronto, então nós vamos começar esta conversa e eu acho que era importante primeiro contextualizar um bocadinho de onde é que esta frase surgiu, em que contexto é que ela surgiu, e para isso eu fui ler o ensaio da Carol Hanisch. Eu não sei se conhecias, não sei se já tinhas lido. Olha, eu já tinha ouvido ela num outro contexto, em parte ou em persona a frase. Faço muito parte da minha vida. Muito antes de ter ouvido a frase, eu já tinha essa ideia em mim. A minha forma de estar na vida, a minha forma de interagir com os outros, falar com as outras pessoas, a maneira como as outras pessoas reagem, a minha forma, tudo. O facto de eu sempre, a partir do momento em que eu disse, não, eu sou a Leona, toda a minha outra identidade deixou de existir e a partir daí foi mesmo um processo quase de exemplo próprio, porque eu durante muito tempo fiquei procurando trabalho, fiquei procurando casa, essas coisas que são tão vitais na vida de qualquer pessoa e foi extremamente difícil. O momento em que consegui um trabalho e finalmente consegui uma casa para morar, para mim foi duas vitórias maravilhosas na minha vida. E são exemplos para toda a comunidade, eu acho, porque não é, às vezes nós falamos sobre queremos ter mais representatividade e às vezes esquecemos que nós próprios somos a representatividade, nós próprios mostramos exemplo, nós próprios podemos dar a nos conhecer, a mostrar outras perspectivas que nem sempre são as piores, nem sempre são as más. Ver essas pessoas assim são os verdadeiros exemplos, a verdadeira representação que qualquer pessoa realmente necessita. Eu acho que tu disseste uma data de coisas muito interessantes. Lá está, a frase quando ela surgiu, e principalmente no contexto do ensaio da Carol Hanisch, só para contextualizar, a Carol fazia parte de um movimento que era o Women's Liberation Movement, e este ensaio foi escrito como resposta aos ataques e às críticas que ela e as colegas dela estavam a receber. Basicamente, a Carol frequentava grupos de conscientização em que as mulheres se juntavam para discutir a sua opressão. E esses grupos eram acusados de ser muito egocêntricos e ser uma espécie de terapia pessoal em vez de serem políticos. E agora vou citar um bocadinho aqui da introdução que ela escreveu sobre este ensaio. Ela escreveu, esta tradução é minha: eles menosprezaram-nos consistentemente por tentarmos trazer os nossos chamados problemas pessoais para a praça pública, especialmente todas aquelas questões do corpo, como o sexo, a aparência e o aborto. As nossas exigências de que os homens partilhassem as tarefas de casa também eram vistas como um problema pessoal entre a mulher e o seu parceiro. Isto para dizer que o ensaio foi escrito neste contexto muito específico, em que ela estava a dar uma resposta a uma crítica que lhe fizeram na altura. E a conclusão a que ela chegou foi que não existiam problemas pessoais, existiam problemas políticos. E não existiam soluções pessoais, existiam só ações políticas ações coletivas para uma solução coletiva. Mas eu acho que há uma forma diferente de olhar para esta frase, e foi um bocadinho o caminho que tu estavas a tomar, e eu acho que é muito interessante pensar nisso, que é, há
situações e há contextos, principalmente para pessoas que não são o padrão, ou seja, o homem cis, hetero, yada, 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 que nós sabemos, em que viver normalmente é um ato político, quase sem, mesmo que não se queira, não é? E eu acho que lá está, não foi este o contexto em que a frase surgiu, mas eu acho que é uma forma interessante e super válida de olhar para isso. Acho que hoje em dia, para todas as minorias, não é só as pessoas trans, a forma de estar e a forma como nós respondemos a todo esse tipo de provocações, a todo esse tipo de reações que nos são infligidas todos os dias, são uma forma política de agir, porque no final de contas, nós só conseguimos mudar a mentalidade das pessoas se entrarmos dentro do que é a opinião pública, do que, por exemplo, eu nunca vou conseguir mudar a opinião pública sobre as mulheres trans, que nós temos o estigma de sermos trabalhadoras de sexo e por aí afora. Nunca vou conseguir mudar esse estigma se eu não chegar perto de uma pessoa cis e mostrar para ela que não, eu sou uma pessoa como tu, eu pago os meus impostos, eu tenho um trabalho diário, não que o trabalho das trabalhadoras de sexo seja ruim ou menos honrado do que o meu, não é isso, mas é aos olhos da sociedade em si, você ter uma carreira, você ter um trabalho em que você está 8 horas por dia trabalhando, faz diferença. Faz completamente toda a diferença no respeito que você recebe, até mesmo dos homens cis. Disseste aí qualquer coisa que me fez lembrar de outra frase que estava no ensaio, que é, lá está, outra vez tradução minha, temos que mudar as condições e não ajustarmos-nos a elas. Mas mesmo, não sei, isto agora estou aqui a fazer um brainstorm num momento, não sei se o que eu vou dizer faz sentido, eu acho que mesmo o ajustarmos às condições muitas vezes é uma posição política, não é? É tudo o que podemos fazer em determinadas situações, não é? Eu tenho uma amiga minha que, há 2 ou 3 semanas atrás, postou qualquer coisa dizendo que eu já não uso esmalte, basicamente o verniz das unhas. Há um ano me sinto livre, já não sou mais oprimida. E eu lhe perguntei, mas usar um esmalte é assim tão opressivo para ti? Qual é o significado que isto tem para ti? No que ela me responde foi que o esmalte para ela simboliza uma feminidade imposta pela uma sociedade machista em que nós temos que pintar as nossas unhas para agradar os homens. E até determinado ponto eu concordo com ela e acho a ação dela uma ação política, vem de acordo com a nossa conversa, e ao mesmo tempo eu discordo, porque para mim pintar as unhas foi um ato de rebeldia, foi um ato de não, agora esta sou eu, porque na altura que eu comecei a pintar as minhas unhas, foi mesmo no início da minha transição. Eu estava começando a trabalhar e estava trabalhando na firma do meu pai. Ele disse para tirar o lixo das unhas. Ele não me aceitava como mulher, ele não me via como tal. E a partir do momento em que eu fazia, tinha uma identidade mais feminina, ele achava que era um insulto, que não podia ser, que tudo mais. Eu cheguei para ele, meu pai, olha, minhas unhas estão implicando em alguma coisa no meu trabalho? Não, não estão. Então, o que que tu tens a ver com isso? E continuei a usar minhas unhas pintadas, e eu gosto de ter minhas unhas pintadas. Eu, na altura que eu as pintei, não as pintei porque, não, eu vou agir politicamente, eu vou entrar em rebeldia e criar essa coisa toda. Não, eu pintei porque eu gosto de vê-las pintadas. E, de repente, se tornou num ato político. Era exatamente isso que eu ia pensar. Isso é um exemplo perfeito de uma decisão pessoal e uma coisa que é mesmo pessoal. É inevitavelmente um ato político e é um pouco difícil. Diria que impossível em algumas situações separar as duas coisas. É porque a partir do momento em que tu estás a fazer uma coisa que sai do padrão,
Tu vais entrar na zona de conforto de muita gente, em que a pessoa está habituada a ter aquele padrão de aparência, de conduta, de maneira de estar. É, a própria voz influencia muito na maneira como as pessoas se interagem contigo, e tudo isso torna numa forma de fazer política, tudo isso torna-se uma forma de criar aceitação, criar respeito entre as pessoas. Tem muita gente que olha para mim e diz assim: ah, não, menina, tudo bem. E daí eu começo a falar que a minha voz é grave, ainda é ainda tem um registro muito baixo, muito masculino, por assim dizer. Nisto, a pessoa, de vez em quando, ela deixa de usar o pronome certo para usar o pronome errado. E eu tenho que a corrigir. Em outras situações, a pessoa ouve a minha voz e não quer saber e continua a me tratar como a pessoa que eu sou. E a partir do momento em que tu tens essa mudança, em que vem natural, em que tu não precisas corrigir, tu sentes que realmente fizeste alguma mudança, tu sentes que realmente aquilo que estás a fazer, que é meramente ser tu própria, faz toda a diferença na maneira como as pessoas veem tanto a ti como as pessoas que são como tu. Bem, vamos fazer uma pausa da conversa e jogar um jogo chamado Ping Pong. Para quem não sabe, o jogo basicamente é: eu vou dar à Leona cinco palavras, sim, e para cada palavra ela tem que dizer a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando ouve o que eu digo. Estás pronta? Força nisso. Ok, então bora. Palavra número 1, género. Fantasia, Feminismo. igualdade, Identidade. pessoa, Luta. estilo de vida. Bem, vamos passar para a segunda e última parte da entrevista. Voltando àquela citação que eu disse no início, e eu vou repeti-la, uma das primeiras coisas que descobrimos nestes grupos foi que os problemas pessoais são problemas políticos. Não há soluções pessoais de momento, só há ação coletiva para uma solução coletiva. Queria-te perguntar o que é que isto quer dizer para ti e o que é que concretamente se pode fazer, o que é que nós podemos fazer enquanto cidadãos e cidadãs comuns para esta ação coletiva à procura de uma solução coletiva. Pensa assim, cada ação que a gente faz a nível pessoal afeta diversos níveis. E quando eu falo de diversos níveis, falo as pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, tens uma família transfóbica e és uma pessoa trans. E, de repente, tens uma maneira muito incisiva de ser trans, que é: não, eu a partir de hoje sou isto e que se dane o mundo, que foi mais ou menos o meu caso. E comecei a fazer a minha vida, embora não fosse aceito, embora não havia carinho, não havia suporte, não havia nada. Eu fiz o meu caminho e as pessoas que estavam à minha volta começaram a respeitar isso, começaram a respeitar essa força, essa determinação em ser eu própria, em quebrar barreiras, em trazer essa minha família para perto de mim. Cada uma dessas pessoas tem um outro conjunto de pessoas que interagem com eles todos os dias. E a partir do momento em que tu fazes essas pessoas pensarem sobre estas questões, faz elas entenderem um pouco mais sobre quem tu és, sobre a tua maneira de existir, sobre basicamente tudo, sexualidade, seja identidade de gênero, há todo um mundo que se abre de repente para essas pessoas que elas não estavam habituadas a interagir. E de repente esse mundo começa a abrir para as outras pessoas também, porque quer queiramos, quer não, as pessoas vão conversar. Ah, não, que o meu filho quer agora ser mulher, o que eu vou fazer da minha vida? E de repente estamos a falar com outras pessoas que têm uma outra cabeça, e essa outra cabeça vai girar uma discussão maior, e essa discussão maior começa a influenciar outras pessoas. É a maneira como um ato singular começa a afetar toda uma comunidade. E isso a nível de coletivo, esse nível de nós todos começarmos a fazer este tipo de ação,
que influencia? Tanto a nível de, sei lá, somos todos mulheres e queremos igualdade, queremos que nos respeitem, queremos que nos deem eh, as mesmas oportunidades, os mesmos valores, tudo que nós queremos é basicamente termos exatamente o mesmo nível de respeito que daria a qualquer homem, seja ele branco, seja ele negro. E a partir do momento em que começamos a ter estes atos singulares aqui e ali, começamos a dar exemplos, começamos a mostrar que não somos nenhum bicho de sete cabeças, começamos a mostrar que se calhar não somos assim tão extremistas, se calhar aquilo que a gente fala faz sentido e fazer com que isto comece também a se tornar um exemplo para eles também. Porque é importante, na minha opinião, uma das maiores falhas do feminismo é nós não conseguirmos trazer os homens para nós. É nós não termos a parte masculina também a querer igualdade, também a querer a pensar um pouco que se calhar esta sociedade machista também é má para eles, também faz coisas com eles que é horrível. E eles não pensam desta forma porque eles veem o seu posto de estatuto como superior, em que eu não preciso lutar por nada para ter o que eu tenho. Falando pessoalmente, como mulher trans, porque eu já estive nos dois roles, basicamente, nos dois papéis. Enquanto eu estava no papel de homem, a minha vida era simples, eu não precisava quase de esforço quase nenhum, e as pessoas me davam valor só por aquilo que eu sou. E de repente, quando eu comecei a me tornar naquilo que eu realmente sou, ou seja, uma mulher, de repente, as mesmas pessoas começaram a me tirar valor, começaram a fazer uma deturpação daquilo que eu sou. E isto tem que acabar. Este padrão tem que acabar. Não é que a verdade é só uma, é que embora nós dizemos assim, não, o padrão tem que acabar, morte aos padrões, mas a verdade é que tudo que a gente faz acaba por se tornar um padrão. O que nós temos que criar é um padrão benéfico para todas as pessoas, sejam elas homens, não binárias, mulheres. A desigualdade de género, apesar de colocar a mulher num patamar inferior, é má para toda a gente. Quanto mais rápido nós conseguirmos, quanto mais rápido os homens perceberem isso, mas também quanto mais rápido nós conseguirmos abrir os olhos aos homens dessa realidade, mais rápido andamos todos juntos para um caminho melhor, acho eu. Exatamente. E acho que isso é uma coisa importante a reter. Ok, chegamos ao fim da conversa, falta só a última sessão desta entrevista, que é o Woman Up. Quem é que foi a mulher que tu escolheste? Por que ela foi importante para mim? Ela foi um grito de liberdade. Ela mostrou numa das sociedades mais machistas que existem que as mulheres têm expressão, que têm direito à liberdade. E veio cá para fora em denunciar tudo isso. Teve essa coragem, teve essa capacidade. Isso numa idade bastante nova ainda. É um exemplo para todas nós. É um exemplo de coragem, de tomar uma iniciativa, defender o que acredita, e muitas vezes falta na gente também. Porque todas nós falamos, não, temos que acabar com isso, temos que fazer as mudanças, temos que fazer não sei o quê. Mas quando alguém diz assim, olha, vamos juntar tudo isso que nós falamos até agora, botar no documento e vamos até o parlamento discutir isso com quem realmente manda nisto tudo. E de repente cada uma sai por uma porta. E isso é uma coisa que me entristece muito, sinceramente. Leona, se as pessoas te quiserem encontrar redes sociais... Estou no Facebook, também no Instagram, como Leona Santos também. Se quiserem ver mais episódios desta série, subscrevam este canal. Também vou deixar os links para as minhas redes sociais aqui. E até à próxima. Obrigada, Leona, por esta entrevista. E é isto. Até à próxima.